O terapeuta Maurício Valente, ele vai explicar para a gente sobre a ligação da saúde intestinal e a saúde cerebral, como isso impacta no nosso dia a dia e como que a gente tem que cuidar com tudo isso, né, Maurício? Tudo bem? Boa tarde. Tudo bem, boa tarde. Prazer estar aqui. Prazer meu, viu? Sempre eu entrevisto o Maurício lá em Toledo, gente. Hoje eu falei assim, hoje eu vou estar eu aqui no estúdio e você aqui comigo, né? Aqui, ó, tá vendo? Que honra, que maravilha. Então, Maurício, eu quero que você explique pra gente por que é tão importante a gente ter esse cuidado, então, aquele ditado, mente sã e corpo saudável. O Dr. Stephen Porges, né, ele já mostrava pra gente, através da teoria polivagal, que o corpo emite muito mais impulsos para o cérebro do que o cérebro para o corpo. O corpo de uma maneira geral, tá? Então, assim, o corpo humano, ele tem uma importância tão grande. A gente às vezes acostumava, né, não ouvir falar assim, o cérebro comanda tudo, o cérebro é o mais importante. Hoje não é bem assim, tá? Então, assim, as teorias mais modernas relacionadas ao nervo vago, que é o principal nervo do sistema autonômico, do sistema parasimpático, mostra que o corpo tem muito mais aferências para o cérebro do que ao contrário, tá? Então, cuidar do corpo hoje, eu falo assim, um corpo são, mente sã. Antes era o contrário, né? Mente sã, corpo são. E a gente, ao longo desse tempo, a gente fez um divórcio com o corpo. A nossa mente divorciou do corpo. Então a gente acha que nós somos só seres pensantes. E não. Hoje a gente tem que ter um cuidado e um olhar para o corpo muito maior do que a gente imaginava. E adivinha onde está o intestino? Ele está no nosso corpo, por isso que ele é um Brad Pitt do nosso corpo aí, Núbia. Uhum. E Maurício, a gente pode falar então, isso reforça como tudo é interligado e como o nosso corpo dá sinais e principalmente o intestino também dá os sinalzinhos, né? Que Sim. opa, peraí, alguma coisa não tá certa, peraí, esse pensamento, essa emoção aqui, pra gente acender o alerta, né? O intestino foram encontrados mais de 500 milhões de neurônios. Tem neurônio no intestino. A serotonina, a maior parte da serotonina do nosso corpo, cerca de 80%, é produzido no intestino. Tá, Maurício, mas o que é essa serotonina? É o hormônio da felicidade. Só isso. É produzida no intestino, né? E através de um sistema chamado neuroentérico, que é uma conexão do intestino com o cérebro, essa serotonina é levada até o nosso sistema nervoso central. Então veja, o intestino saudável é sinônimo de felicidade, Núbia, isso é fantástico. 2014, tanto que ele foi conhecido como o segundo cérebro, tá? Ele foi classificado, tamanha importância. Então, olha só, o intestino se comunica 80% com o cérebro e o cérebro só 20% com o intestino. Isso reforçando a importância do corpo. Uhum. E Maurício, nesses casos, como que então a reprogramação biológica atua nas emoções, nesse interligamento entre o cérebro e o intestino? Perfeito. O que acontece? No nosso desenvolvimento fetal, existe uma característica de que as nossas memórias emocionais, que são implantadas lá no sistema límbico, existe uma memória arcaica emocional evolutiva. Cada parte do corpo fica preso com uma determinada emoção. Tá? O corpo ele se correlaciona nesse aspecto. Ele faz um diálogo das emoções com cada parte. Então, se você tem uma dor no joelho, tem uma emoção específica sobre o seu joelho. Se você tem uma dor no ombro, se você tem um problema de fígado, e o intestino ele tem uma emoção específica. Então, essa relação das emoções com o intestino é fortemente a nossa especialidade, é o que eu trabalho para trazer isso. Porque você acha que o que danifica seu intestino é só comida. Nós sabemos a importância fundamental de uma boa nutrição, tá? Porém, de bons elementos, de suplementações adequadas, porém, existe também, não adianta você fazer nada disso se emocionalmente você não tiver um bom gerenciamento sobre as suas emoções, um bom entendimento, seu intestino vai continuar sofrendo, mesmo que você se alimente da melhor forma possível. Uhum. Mas Maurício, é possível a gente, por exemplo, assim, saber lidar com as emoções no dia a dia? Aí pequenas ações assim, olha, peraí, identificar esse sintoma, esse sinal aqui, conseguir controlar, às vezes aquele nervosismo, aquele estresse também? Aliás, isso que você colocou é o grande segredo, né? Quando a gente fala de processo que as nossas emoções não estão bem, normalmente elas advêm de processo de traumatizações. Todo mundo quer se curar, né? Todo mundo quer se curar, se curar, se curar, se curar. A palavra cura, eu não gosto da palavra cura. Eu acho que cura é uma coisa que transcende o ser humano, tá? Eu gosto da palavra exatamente gerenciamento. Como seria eu aprender quais são as minhas fragilidades, as minhas fraquezas, e quais apoios, onde eu poderia buscar ajuda e recurso para eu aprender a lidar com algumas limitações?
Então isso a gente chama de gerenciamento de emoção. Emoção é uma coisa que você não pode ficar sem. Você vai passar, querendo ou não querendo, né? Se coloque numa prancha no meio do mar e você observa tubarões aproximando de você. Consiga não ter emoção aí. Você não vai conseguir, a emoção é inevitável, tá? Agora, o que você vai fazer com ela, a forma como você lida com ela, isso é o fantástico, isso é o que o ser humano precisa alcançar. Então, se o ser humano parasse de pensar, eu quero me curar, mas ele admitisse quais são as suas vulnerabilidades e trabalhasse os recursos para gerenciar isso, nossa, o mundo já estaria bem melhor. Isso reforça, né, Maurício? Tem muitas pessoas que, mas eu não sou ansioso, eu não sou nervoso, eu não sou estressado. Mas acontece alguma coisa ali no trabalho, já esquenta, já fica, por que isso, por que aquilo, já fica aquele bafafá. Então, ter essa questão de se identificar e controlar essas emoções e, peraí, olha, não tô legal, não tô bem, tô ansioso, tô estressado, já é um passo com isso, Já né? é um passo, saber a hora que eu tenho que marcar a reunião, a hora que eu devo adiar a reunião, olha, eu não estou bem, se acolher, eu acho que agora eu estou precisando de um momento meu, do mato, da natureza, para eu me recuperar um pouco, acho que agora eu estou precisando do meu companheiro, da minha companheira, né? E saber e entender esses processos faz a gente muito melhor. E você falou muito do estresse, do nervosismo, é exatamente a emoção do intestino. Qual é a emoção, qual é a memória arcaica emocional evolutiva que está ligada ao intestino? Que já foi consolidado quando você estava no seu desenvolvimento fetal, lá na barriga da tua mãe. Essa emoção é a raiva, mágoa. Não existe sentimento que descarregue mais no intestino, no aparelho gástrico como um todo, como sentir raiva, como sentir mágoa. Né? Então, se você percebe que você é um ser que não está resiliente, não está conseguindo se recuperar, explode fácil, você não tem uma capacidade adaptativa de resiliência, então é possível você trabalhar isso, é possível você treinar isso, tá? E aí com certeza você vai melhorar. E não necessariamente você vai curar, mas você vai aprender a lidar melhor com as suas deficiências, os seus desafios, as suas vulnerabilidades. Isso destaca pra gente também, né, Maurício, aquela questão assim, meu intestino hoje tá desse jeito, nossa, peraí, que emoção que eu tive durante o dia? Fiquei nervoso, fiquei estressado. Às vezes cuida com a alimentação, o intestino mesmo assim não funciona, aquela coisa assim que, não tá legal, não tá bacana. É um alerta de, opa, peraí, preciso tentar controlar melhor essas emoções aqui. Que é tão difícil, né, Maurício? Mais que a gente tem que dia a dia, né? É muito desafiador, Núbia. Agora, o que é interessante saber também é que não é porque eu passei uma raiva que meu intestino já vai ser destruído. Você sabe o que destrói realmente o intestino? É muito tempo de raiva. Certo? Porque as emoções nós vamos ter. Eu passo por felicidades, raivas, eu passo por tristeza, frustrações. Beleza, mas se eu tenho recursos, se eu encontro recursos para sair logo dessas emoções, beleza, o corpo reage ali, às vezes aquela diarreia que você tem inexplicável, certo? Ou o seu intestino estava funcionando perfeito, de repente ele prende. Então a dica aqui é vamos cuidar sim da alimentação, é fundamental, mas não vamos olhar só para a alimentação. Você é um ser total. Então a maneira como você percebe o mundo, como o seu sistema nervoso percebe os seus conflitos, conforme você tem recursos para sair desses traumas, então, aí isso sim vai também ditar a saúde do seu intestino. Então não fica preocupado, eu senti raiva ontem, então meu intestino, calma, não é assim. Agora, há quanto tempo você está com raiva? Você tem uma mágoa aí de 15 anos, aí é difícil. Aí realmente você vai começar a ter problema. Mas você faz nutrição, você come de tudo do bom e do melhor e você não vê o resultado satisfatório. E a culpa não é do profissional. E não é culpa, a responsabilidade é sua mesmo, de não estar conseguindo lidar. Então, trabalhar a saúde mental, trabalhar também os seus recursos, isso é importantíssimo, né? Para a evolução do intestino e da tua saúde. Hoje que aprendemos que o corpo é talvez muito maior do que a própria mente. Olha que loucura isso. Porque a gente às vezes foca tanto nos pensamentos na mente e esquece que o corpo dá os sinais, né, Maurício? Aquela coisa, peraí, deu essa travadinha, peraí, o que aconteceu lá atrás? Como o Maurício falou pra gente, não é uma coisa que aconteceu hoje. O que aconteceu lá atrás? Peraí, eu tive esse episódio, aconteceu isso, pode ser daquilo. E buscar ajuda, que é tão importante, né, Maurício? Perfeitamente. Quero te agradecer, então. Obrigada, eu viu? Eu que estou feliz. Muito obrigado, querida. Volte um prazer, mais vezes. viu? Obrigado. Vou deixar aqui, gente, o Instagram do Maurício, então, para vocês entrarem em contato, sugerir novas fotos aqui pro Ver Mais, que eu chamo ele para vir novamente aqui no Ver Mais, que sempre rende bastante nossos temas aqui. Obrigadão de novo. Obrigado, Nubia. Beijo a todos. E agora a gente vai conferir as promoções da